Os biocombustíveis fazem já parte do nosso cotidiano. Sempre que colocamos gasóleo no carro, cerca de 7% desse gasóleo é biodiesel. Trata-se de combustíveis de origem biológica não fóssil, normalmente produzidos a partir de uma ou mais plantas. Desde 2005 que existe um cluster industrial de empresas portuguesas que produzem biodiesel. Também designado de FAME, Fatty Acid Methyl Esters, é produzido a partir de óleos de soja, colza, palma e girassol. Depois, esse óleo é removido das impurezas e é transesterificado. Há uma reação química conhecida como transesterificação, em que é a reação do óleo com um álcool, usualmente de metanol, e nessa reação produz o éster metílico de ácido gordo e um subproduto chamado glicerina. Por cada 100 kg de óleo utilizam cerca de 10 kg de metanol e produzem-se 100 kg de ácido gordo, portanto, biodiesel, e 10 kg de glicerina. E esta, portanto, é o biodiesel que nós temos em Portugal e que também existe na generalidade dos países europeus. Com a falta de produção portuguesa na área das oleaginosas, as matérias-primas são importadas. Em 2014, a soja liderava esta importação com 51%, seguida dos 46% da colza. Em último, situavam-se a oleína de palma, com cerca de 2%, e o girassol, com perto de 1%. Para além destas oleaginosas, que correspondem a cerca de 96% dos óleos utilizados na produção de biodiesel, são também incorporadas outras matérias residuais, com predominância na gordura animal e óleos alimentares usados. Existem redes de recolha nacionais dos óleos alimentares usados que são recolhidos a nível dos restaurantes, portanto, são centralizados, e depois são tratados e também convertidos em éster metílico de ácido gordo, portanto, no tal biodiesel FAME. Depois este biodiesel é adicionado, ao gasóleo, de acordo com as percentagens, com as metas nacionais de incorporação. Para controlar estas e outras metas, o biodiesel é analisado em laboratórios. O gasóleo que consumimos no mercado nacional tem incorporado até 7% de biodiesel, que, para ser considerado um produto de qualidade, deve obedecer às especificações e normas, como é o caso da norma europeia N14214. E nós aqui no laboratório fazemos realmente toda essa gama de análises que são necessárias. Portanto, o cliente que nos procura realmente terá uma resposta à qualidade do seu produto. Paralelamente, temos também ensaios de caracterização das matérias-primas que dão origem a esse biodiesel, portanto, toda uma procura de matérias-primas alternativas ou não, às que são usadas para a produção desse biocombustível. Portanto, fazemos a avaliação da qualidade e da potencialidade dessas matérias-primas para a produção deste biocombustível. Dentro dessas matérias-primas encontram-se também os resíduos, como por exemplo gorduras animais, os óleos alimentares usados, e também é uma área de interesse e uma área em que temos os ensaios específicos para a caracterização. O processo de comprovação da qualidade do biodiesel é moroso. Para além das normas europeias, já existe legislação nacional que obriga ao cumprimento de especificações. Numa amostra de biodiesel que nos chegue, e se queremos realmente comprovar que aquele biodiesel é um produto de qualidade, temos que realizar 23 parâmetros, 23 análises. Algumas delas, não vou estar a enumerar exaustivamente, mas algumas delas são, por exemplo, a determinação do teor de água, do teor de ésteres metílicos, ou seja, do FAME, que é realmente o componente do nosso biodiesel e que o produto que estamos a analisar tem que ter um teor de ésteres superior a 96,5% para que realmente obedeça às tais especificações que eu referi. Fazemos também o ponto de inflamação, a determinação do índice de acidez, do índice de iodo, portanto são tudo parâmetros associados realmente à qualidade do biodiesel. Alguns deles, aliás, parte deles, quase metade daqueles que são analisados, são parâmetros também comuns ao gasóleo, portanto já eram analisados no gasóleo e são também analisados no biodiesel. Para além do biodiesel, existe outro biocombustível muito comum na Europa,
O bioetanol, adicionado à gasolina. A forma de produção do etanol é normalmente a partir de cereais, tanto de milho, matérias-primas amiláceas, milho, trigo, ou matérias-primas sacarinas, como por exemplo a cana-do-açúcar. Se o etanol for produzido no Brasil, a cana-do-açúcar é a matéria-prima relevante e única, e se o etanol for produzido, por exemplo, nos Estados Unidos, já o é a partir de milho. Na Europa, o etanol basicamente é produzido a partir de ambas. É produzido a partir de milho, em vários países, e trigo, mas também a partir de sacarinas, no caso europeu não é a cana-de-açúcar, mas é a beterraba. Mas existem outras maneiras de produzir biocombustíveis de forma mais sustentável. São os chamados biocombustíveis de segunda geração. As tecnologias deste âmbito ainda não estão no mercado. Encontram-se numa fase de investigação e desenvolvimento, quer em laboratório, quer a nível de unidades piloto e de demonstração, com o objetivo de fazer baixar o custo destas tecnologias. São tecnologias que utilizam não matérias-primas que competem com o mercado dos alimentos, mas utilizam basicamente biomassas residuais, resíduos lenhocelulósicos, resíduos florestais, resíduos agrícolas, culturas energéticas cultivadas em zonas não agrícolas. Essas biomassas são convertidas tanto em biocombustíveis através de uma panóplia de diferentes tecnologias avançadas, chamadas tecnologias avançadas de conversão. Essas tecnologias podem ser de natureza termoquímica, como a gasificação, a pirólise, ou podem ser de natureza bioquímica, utilizando portanto, a fermentação. Esses resíduos agrícolas e florestais, tanto podem dar origem, se for através de gasificação, a um chamado gás de síntese, e o gás de síntese, depois, através de uma reação chamada Fischer-Tropsch, dá origem tanto, a uns bioóleos que depois são purificados e convertidos tanto em biocombustíveis. Existem outras tecnologias, como por exemplo a pirólise, em que a biomassa sólida é imediatamente convertida portanto, em bioóleo e depois purificado tanto a biocombustível. Isto no âmbito das termoquímicas. No âmbito das tecnologias de conversão bioquímica, existem já instalações de demonstração na Europa de bioetanol celulósico. Um bioetanol idêntico ao já produzido através do amido do grão do cereal, mas recorrendo a palhas. Ou seja, utilizando os resíduos agrícolas que ficam no campo. Estas tecnologias avançadas são apoiadas no âmbito do SET Plano Europeu, Strategic Energy Technology Plan. Os dois braços do SET Plan são duas alianças, portanto, uma European Industrial Bioenergy Initiative, ou seja, portanto, a Iniciativa Industrial Europeia em Bioenergia, que é uma aliança promovida pela Comissão Europeia entre os Estados-membros e as indústrias europeias, e há uma segunda aliança chamada EERA, que é a European Energy Research Alliance, a Aliança Europeia de Investigação em Energia, que agrupa, portanto, as instituições de investigação europeias com o objetivo de aprofundar o conhecimento, fazer investigação coordenada entre diferentes grandes laboratórios europeus de investigação que desenvolvem estas tecnologias, um dos quais, tanto, é o LNEG, aqui em Portugal, com o objetivo de fazer avançar estas tecnologias avançadas. No âmbito do EERA existem diferentes grupos de trabalho, tanto nomeadamente quer nas plataformas termoquímicas, quer nas plataformas bioquímicas. No caso da plataforma bioquímica desta Aliança Europeia, ela é coordenada pelo LNEG e o principal objetivo é coordenar os esforços europeus de investigação e desenvolvimento com o objetivo de que estas tecnologias tanto avançadas cheguem ao mercado antes de 2020, para que possam contribuir para a meta europeia obrigatória dos 10% de adição de biocombustíveis aos combustíveis em 2020. O desafio é aumentar substancialmente a produção de biocombustíveis usando matérias-primas inovadoras, processos e tecnologias que são simultaneamente competitivas e sustentáveis. Prevejo que nos próximos 10 anos seja possível que estas tecnologias avançadas que eu falei há pouco cheguem ao mercado. Seja possível produzirem-se biocombustíveis, utilizando quer plataformas termoquímicas, quer plataformas bioquímicas, a partir de matérias residuais, biomassas residuais ou outras matérias-primas que não concorram com os alimentos. Existem
unidades de demonstração, portanto, que são já autênticas fábricas de demonstração destas tecnologias. Elas ainda não são economicamente viáveis, mas nos próximos 10 anos, tanto aquilo que eu prevejo é que possam vir a ser. Mais tarde ou mais cedo, dentro da Europa, será introduzida uma taxa sobre o CO2 produzido e emitido, portanto, e isso poderá ser um apoio importante para a introdução no mercado destas tecnologias.